Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg nesse canal, e nesse vídeo iremos cobrir o iceberg dos mitos e lendas dos desenhos, ou seja, iremos falar sobre várias lendas, mitos e rumores que envolvem desenhos animados, animes e programas infantis no geral. Eu mesmo fiz esse iceberg há um tempo atrás e eu vou deixá-lo aí embaixo na descrição. Então, sem mais delongas, vamos analisar o iceberg das lendas urbanas dos desenhos. Um estranho é um amigo que você ainda não conhece. Essa é uma frase que, de acordo com os rumores, aparece em um dos episódios de Barney e seus amigos, dita pelo personagem principal. E de acordo com a possível interpretação, o personagem estaria ensinando as crianças a confiar em pessoas estranhas. Porém, a tal frase nunca apareceu na série, e não se sabe exatamente como esse rumor surgiu. E além disso, existe uma música que apareceu em um episódio da primeira temporada do show, chamada A Música do Estranho, em que a mensagem da música é literalmente sobre como você não deve confiar em estranhos. As previsões dos Simpsons. Essa é uma teoria bastante espalhada pela internet que afirma que existem diversos episódios de Os Simpsons que previram o futuro, como o atentado de 11 de setembro, a eleição de Donald Trump e o vírus Ebola. E existe um debate sobre se os Simpsons realmente previram ou não tais eventos. E sim, alguns casos eles realmente previram, mas esses podem ser explicados de diversas formas, como o evento já ser debatido há muito tempo antes dele realmente acontecer, ou apenas uma interpretação feita pelo público, ou até mesmo uma simples coincidência, já que o show possui muitos episódios. Então a probabilidade de algo que aconteceu em algum episódio acontecer na vida real é bastante alta, além de que existem diversos casos falsos rodando pela internet de cenas que nunca aconteceram no desenho. Creepypastas de episódios perdidos. Os desenhos animados são um alvo constante de criadores de creepypastas, e muitas ficaram famosas e até se passaram por lendas urbanas, principalmente as relacionadas a episódios perdidos, como é o caso do Red Mist, o suicídio do Mickey Mouse ou o Dead Bart, só para citar alguns exemplos. Elas surgiram como histórias de episódios que nunca foram lançados por serem perturbadores demais. Porém, hoje é fácil dizer que todas elas são apenas histórias criadas para a internet. Teorias de coma. Existem várias séries que dentro da sua comunidade surgem teorias sobre o personagem principal estar em uma espécie de coma, e tudo que acontece no desenho passa inteiramente dentro da sua cabeça. O desenho que possui o exemplo mais popular dessa teoria é o anime Pokémon, onde certas pessoas acreditam que o Ash entrou em coma após sofrer um acidente de bicicleta após o personagem proteger o Pikachu de um ataque de Spearows. A teoria surgiu em 2008, durante o lançamento do anime de Diamante e Pérola, que se acreditava na época ser a última geração a ser produzida, o que hoje a gente sabe que está longe de ser o caso. Teorias de purgatório. Assim como o tópico anterior, existem vários desenhos que têm em sua fandom teorias relacionando o ambiente em que a série se passa como uma alegoria ao purgatório, que seria um lugar entre o céu e o inferno em que as almas são julgadas ou purificadas. As teorias de purgatório mais famosas vêm do desenho do Dudu e Edu e do desenho Caverna do Dragão. O Walt Disney foi congelado. Esse tópico se trata da famosa lenda que afirma que o corpo do Walt Disney foi congelado após a sua suposta morte em 1966, para ser descongelado quando descobrissem a cura para o câncer de pulmão. A teoria teria surgido em uma revista francesa lançada em 1969, e ela ganhou diversos outros detalhes ao passar dos anos, como que a Disney teria produzido o filme Frozen para dificultar que as pessoas encontrassem informações sobre essa teoria, tentando fazer com que os sites que falassem sobre ela caíssem na obscuridade. Porém, muitas pessoas relacionadas ao Disney já refutaram essa hipótese em diversas ocasiões, como a sua própria filha, que afirmou que o seu pai nunca havia ouvido falar de criogenia. O fato é que o Disney realmente morreu em 1966 e o seu corpo foi cremado e suas cinzas residem na cidade de Glendale, na Califórnia.
Teoria da Pixar. Essa é uma teoria bastante complexa que foi criada pelo jornalista e escritor John Negroni, que diz que todos os filmes da Pixar se passam em um mesmo universo e contam uma grande história de forma não cronológica, que seria a evolução do conflito entre as máquinas e os animais contra o ser humano. Quando a teoria foi criada, o último filme a ter sido lançado foi O Bom Dinossauro de 2015. Contudo, a cada filme que o estúdio lança, os fãs e adeptos dessa teoria tentam de alguma forma encaixá-lo nesse universo compartilhado. Porém, apesar de muita gente ter acreditado nela quando a teoria foi criada, a cada lançamento do estúdio, ela se torna cada vez mais improvável e inconsistente. Mas ainda assim é um bom exercício criativo. Boca de Marinheiro sem censura. No episódio de Bob Esponja chamado Boca de Marinheiro, ou Sailor Malt no original, a história gira em torno do personagem principal lendo um palavrão em uma lixeira atrás do Siri Cascudo, e ele começa a usá-la com frequência. E toda vez que os palavrões são ditos nesse episódio, eles são censurados por um som de golfinho. E por muito tempo, se acreditou que existia uma versão sem censura desse episódio. E ela aparentemente existe, já que o dublador original do Bob Esponja, o Tom Kenny, já disse em uma entrevista que de início eles usaram palavras aleatórias, mas os atores posteriormente pediram a Nickelodeon se eles pudessem realmente falar palavrões. E apesar de algumas inconsistências nessa história, o áudio original sem censura do episódio é considerado uma mídia perdida. Personagens que representam os 7 pecados capitais. Essa é mais uma teoria que existe em diversas fandoms diferentes, que diz que o cast principal de algum show tem personagens que foram criados baseados nos 7 pecados capitais, sendo a avareza, a soberba, a ira, a inveja, a preguiça, a gula e a luxúria. A principal mídia que possui essa teoria em sua fandom é o Bob Esponja, mas essa teoria aparece até em Chaves, por exemplo. Kendall Cove. Kendall Cove foi um suposto programa de bonecos com temática de pirata que foi transmitido durante o final dos anos 70, que foi um tópico de debate em um fórum da internet, onde os usuários contavam as suas experiências e memórias em relação a esse desenho, como o quanto ele era perturbador e desconfortável, que inclusive, dentro da história, era dito que apenas as crianças conseguiam ver o desenho quando ele era transmitido na TV, já que os relatos diziam que os adultos podiam ver apenas um chuvisco no lugar do programa. Porém, como você deve presumir, Kendall Cove não passa de uma história criada por Chris Straub no ano de 2009. E além da história, em 2016 foi criado um curta baseado nela dentro de um programa chamado Channel Zero, transmitido pelo canal Sci-Fi, que é esse passando de fundo. O estilo cowards. Isso se trata de uma discussão que surgiu principalmente no Twitter, onde pessoas começaram a notar um suposto padrão de estilo nos desenhos modernos. Segundo a ideia, a grande maioria dos desenhos lançados hoje usam uma espécie de molde ou estilo para criar os personagens. Estilo esse que foi apelidado como Coward Style, ou estilo da Cowards em português. Sendo Cowards o apelido da California Institute of Arts, que é uma das maiores escolas de animação e arte do mundo, e onde a maioria dos artistas que trabalham no mercado de animação norte-americano se formaram. Mas é claro que esse estilo nunca foi uma coisa, e a imagem que ficou popular provando a suposta existência desse estilo não condiz exatamente com o real estilo presente nos programas citados. Mensagens subliminares nos filmes da Disney. Existem diversos casos estranhos de coisas escondidas em desenhos e filmes da Disney, sendo alguns intencionais e outros que existem por causa de pessoas vendo coisas onde não existem. Para dar alguns exemplos, temos, por exemplo, as caveiras nos olhos do Gastão, vilão do filme A Bela e a Fera, que aparecem enquanto ele cai do castelo após a sua luta contra a fera. E o polêmico caso que aconteceu no filme Bernardo e Bianca, em que aparece por apenas um frame a foto de uma mulher sem roupa na janela de um prédio. Não se sabe exatamente como a imagem apareceu no filme e quem a colocou nela. Porém, após descobrirem que isso estava num filme, a Disney em 1999 recolheu todas as cópias do filme que tinham essa cena e o relançou sem a foto da mulher. O Rei Leão é uma cópia de Kimba o Leão Branco. Kimba foi um personagem criado por Osamu Tezuka em 1950, que fez bastante sucesso principalmente no Japão, dando origem a várias adaptações em anime. E quando o filme Rei Leão foi lançado em 1994, ele foi muito criticado por algumas semelhanças com a obra de Tezuka. Inclusive, foram comparados algumas cenas do filme com cenas do anime de Kimba. E apesar dos diretores de Rei Leão dizerem que não conheciam Kimba antes de fazerem o filme, ainda
há dúvidas se realmente teve uma inspiração aí. É claro que a gente precisa traçar uma diferença do que é uma cópia e uma inspiração. Muitos fãs de Rei Leão defendem a obra, dizendo que existem muitos elementos diferentes entre as duas obras, o que faz com que Rei Leão não seja uma cópia em si, como o fato de em Kimba existir seres humanos, sendo que personagens humanos não aparecem em nenhuma reencarnação de Rei Leão, além de vários outros fatores que fazem as histórias serem diferentes. Mas ainda há quem defenda que houve sim uma leve inspiração, mesmo que não seja exatamente uma cópia, mas nunca se sabe, pode ser tudo uma coincidência mesmo, sei lá. O Salsicha e o Scooby-Doo são maconheiros. Essa é uma teoria que diz que esses personagens de Scooby-Doo são isso aí mesmo que você ouviu. Isso vem da forma como os personagens agem na maioria dos episódios, como eles sempre estarem com fome, algo que é um efeito colateral do uso dessa substância, além do Salsicha se encaixar no estereótipo hippie, e também o seu jeito de andar e falar ser bastante comparado com o estereótipo de quem usa essa substância. Porém, apesar de muitas pessoas levarem isso como verdade, nunca foi confirmado oficialmente esse fato. A Cinderela e a Tinkerbell são inspiradas na Mary Monroe. Existe uma noção popular que essas personagens da Disney têm a sua aparência e até a sua personalidade inspirada por uma das maiores figuras da história de Hollywood, a Mary Monroe. Porém, apesar das personagens serem bem parecidas com a atriz, tanto o filme da Cinderela quanto o Peter Pan, onde a Tinkerbell aparece, iniciaram as suas produções antes do estrelato de Monroe, já que a produção dos filmes foi interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial. E os primeiros papéis de Mary surgiram entre 1944 e 1945, tendo seu auge na carreira em 1953. Além do fato das personagens serem baseadas nas atrizes que fazem os movimentos que ajudavam os animadores na produção dos filmes, sendo a Helena Stanley para a Cinderela e a Margaret Kelly para a Tinkerbell. Dragon Ball AF. Dragon Ball AF seria uma suposta continuação do anime do Dragon Ball que seguiria os eventos após o final de Dragon Ball GT, onde nós iríamos ver a mais nova transformação do Goku para o Super Saiyajin 5, que tinha um design baseado nessa arte, que por muito tempo se acreditou ser uma arte conceitual para a série. Porém, na verdade, ela era uma fanart que foi publicada em uma fanzine da Espanha e espalhada pela internet fora de contexto. O bizarro é que esse cara no desenho nem mesmo é o Goku, e sim um personagem original criado pelo fã que fez essa arte. A real continuação de Dragon Ball só veio anos depois com o lançamento do Super, que seguia a história após o fim do Dragon Ball Z, não do GT. Angela Anaconda causou um divórcio. Angela Anaconda foi um programa lançado em 1999 que hoje em dia é lembrado por ter um estilo bem esquisito para seus personagens, que fazem até algumas pessoas relatarem terem medo do show quando eram mais novas. E além disso, existe uma história que foi contada por um usuário do 4chan em que ele dizia que esse desenho indiretamente destruiu a sua família. E isso aconteceu no lançamento americano do filme do Digimon, lançado em 2000, já que um curta da Angela Anaconda era passado junto desse filme no início da exibição. E sabendo disso, o autor disse que ele foi junto dos seus pais assistir o filme do Digimon nos cinemas. A relação dos seus pais já estava bastante abalada, porém, eles achavam que assistir um filme família ajudaria a melhorar a relação. E quando a sessão iniciou, o curta da Angela Anaconda começou. E eu acho que não é necessário dizer que Angela Anaconda não tem nada a ver com Digimon. Os pais do autor achavam que eles tinham entrado na sessão errada. E ele disse também que ele começou a chorar com medo dos personagens, e isso foi a gota d'água daquele relacionamento, já que no dia seguinte, os seus pais já iniciaram o processo de divórcio. Não se sabe se essa história é realmente verídica, afinal ela veio do 4chan, mas nunca se sabe, é bem possível que isso realmente tenha acontecido. Pink Morning Cartoon, também conhecido como Kids Fan Festival, foi um programa infantil que foi transmitido apenas em uma rede de televisão local, localizada na cidade de Columbus, no estado americano do Ohio, entre 1994 a 2004. Alguns curtos clipes do programa foram postados entre 2007 a 2009 no YouTube por um usuário chamado Jaken Chick, que havia gravado o programa quando ele passou na TV. Porém, ele não sabia qual era o nome do show, sendo que ele nomeou o programa como Pink Morning
Morning Cartoon, ou Desenho Rosa das Manhãs em português. Nome dado por causa do tom rosado das gravações. E por muito tempo, os clipes ficaram no limbo do YouTube até serem descobertos por um usuário do Reddit que repostou os vídeos no subreddit de mídia obscura, o que fez com que a busca pelo programa ganhasse mais atenção, mesmo que muitos acreditassem ser uma criação de Jaken como uma espécie de RG. Porém, o próprio cara que postou os clipes disse que ele não alterou nada nos vídeos. Posteriormente, foi descoberto o real nome do desenho, sendo TV8 Kids Fan Festival, e também onde ele havia sido transmitido, além do nome da sua criadora, uma mulher chamada Ellen Flowers. E segundo a sua filha e uma das suas netas, as fitas do programa foram completamente perdidas após o falecimento de Flowers em 2017, quando possivelmente um primo da família roubou as fitas e as destruiu, fazendo com que o único material disponível seja as gravações feitas por Jaken upada no YouTube. Contudo, dado ao fato do programa ter sido bastante popular na área em que ele foi transmitido, existe a possibilidade de alguém ter gravado alguns episódios, mas só o tempo dirá. He went in the living room with his children, sat down on the couch and told them a couple of real good stories. Constant Pain não virou série por causa do 11 de setembro. Constant Pain foi um popular episódio piloto que foi oferecido para Nickelodeon no ano de 2001. Ele chama atenção até hoje pelo universo dieselpunk que ele criou e o traço da animação que lembra muito um anime. Porém, apesar da sua qualidade, a Nickelodeon resolveu não transformar o piloto em uma série, e existem muitas teorias acerca do porquê dessa decisão. Uma das mais comentadas é a teoria que o piloto foi rejeitado por causa de um elemento na série, que são as naves que os personagens pilotam, sendo que existe uma cena em que uma nave voa no meio de dois edifícios, o que poderia ser uma alusão ao atentado, e também pelo piloto ter sido feito em 2001, o mesmo ano do 11 de setembro. Os executivos da Nick não acharam uma boa ideia fazer uma série naquele momento. Porém, apesar de todo o contexto da época ter influenciado essa decisão, a verdade é que eles simplesmente não gostaram da premissa do piloto o suficiente para criar uma série. Phineas e Ferb foi inspirado em uma história real. Isso é uma história que ronda a internet, onde diz que o desenho Phineas e Ferb foi baseado em uma história real de uma garota chamada Candace Finn, o mesmo nome de uma das personagens do desenho, que era uma garota que sofria de esquizofrenia e tinha alucinações, vendo seus irmãos fazendo construções absurdas e vivendo grandes aventuras em seu quintal. E quando ela vai avisar a sua mãe do que está acontecendo, nada que ela relatava estava lá, assim como no desenho. Porém, é claro que isso é só uma creepypasta da internet que vem aparecendo por aí desde 2013 mais ou menos. Contudo, os próprios criadores do desenho já confirmaram que a história é falsa, e a real inspiração para a trama de Phineas e Ferb é, na verdade, as brincadeiras que os criadores inventavam na sua infância. O Barney foi inspirado por um serial killer. Isso mesmo que você ouviu. Existiu um rumor que o dinossauro roxo foi baseado em um serial killer que atuou durante os anos 30 e se chamava Barney. Porém, não existe nenhum registro desse suposto serial killer. E essa história é simplesmente uma mentira que vem rodando na internet desde meados de 2016. O nome do Bob Esponja foi trocado por causa de uma marca de esfregão. Durante a fase de desenvolvimento do desenho do Bob Esponja, o personagem principal era chamado SpongeBob. Porém, segundo uma popular história que ronda a internet, o nome foi trocado por uma sugestão do departamento legal da Nickelodeon, já que o nome estava sendo usado por uma suposta marca de esfregões. A questão é que nunca foi encontrada essa suposta marca, mesmo que o nome SpongeBob havia sido usado em diversas ocasiões antes da criação do desenho. Só que a partir de uma pesquisa feita pelo canal gringo Kids Live Stupid, que é um dos meus favoritos, se descobriu que na verdade a troca veio por causa de uma empresa de lápis que lançou um modelo chamado SpongeBob, e por ser um produto que estava à venda na época da criação do Bob Esponja, eles acharam melhor trocar o nome do personagem e por consequência do show para evitar algum conflito legal. Porém, a marca de esfregões SpongeBob nunca existiu. Blue Cats Blue é o último episódio de Tom e Jerry, talvez um dos episódios de um desenho animado com um dos finais mais sombrios já feitos.
Blue Cats Blue é o episódio número 103 da primeira série de Tom e Jerry. Nele é contada a história de tanto Tom quanto Jerry se apaixonando por outras duas personagens. Porém, no decorrer do episódio, ambos sofrem uma desilusão amorosa após verem as personagens em que estavam apaixonados ficarem com outros personagens, o que culmina no polêmico final onde tanto Tom quanto Jerry terminam sentados em uma trilha de trem esperando acabar com as suas vidas, o que deixa meio em aberto se eles morreram ou não. Porém, esse não foi o último episódio de Tom e Jerry na série original feita pela MGM, e pela série não ter exatamente uma cronologia, não é exatamente possível colocar esse episódio cronologicamente como o último do desenho, mas quem sabe, né? O fã que se afogou tentando visitar o Bob Esponja. Essa é uma história que foi passada por corrente de e-mail durante o ano de 2002, que dizia que durante uma viagem de cruzeiro, uma criança havia pulado do navio após ter visto um abacaxi no fundo do mar. E existem lugares que dizem que a criança, antes de pular, falou para os seus pais que ela estaria visitando o Bob Esponja. Porém, essa história felizmente não é verídica, e é apenas um daqueles fenômenos de internet feito para assustar pais, e também tentar de alguma forma manchar a reputação de uma mídia específica, sendo que isso já aconteceu várias outras vezes com outros programas, como fazer os pais acreditarem que o Superman fazia as crianças se jogarem pela janela tentando voar como personagem, o que também aconteceu com o desenho Beavis e Butthead, que diziam influenciar as crianças a botar fogo em suas casas. Os últimos momentos da Cubo. Cubo é um canal de TV infantil canadense que é alvo de uma história bem esquisita. A história conta que durante a transmissão do canal, a tela ficou preta por 9 minutos e no fim, uma imagem aparece mostrando todos os personagens do canal junto de uma mensagem dizendo que os personagens precisavam da ajuda do espectador, dizendo que eles teriam que levantar uma quantia de dinheiro para impedir que o canal fosse encerrado e os personagens mortos. Quantia essa que tinha que ser doada através de um telefone que aparecia na tela. E à medida que o tempo passava, os personagens começavam a aparecer mortos na tela. Existe a teoria que isso foi um suposto sequestro de sinal que tinha como objetivo roubar o dinheiro dos espectadores. Mas convenhamos, né? Isso é só uma creepypasta. A sexy tape do Mickey e da Minnie. Essa é uma lenda que surgiu em uma biografia do Walt Disney intitulada Hollywood Dark Prince, onde conta um caso que ocorreu dentro dos estúdios de animação da Disney, onde dois animadores, para comemorar o aniversário do Walt, criaram um curta animado onde mostrava o Mickey e a Minnie tendo relações íntimas. Logo depois, o curta foi exibido para o Disney em uma sessão fechada. Após ver o curta, ele começou a rir, perguntando quem foi o responsável por ele. Rapidamente, os animadores se identificaram, e assim o Walt Disney prontamente os demitiu, ordenando que o curta fosse destruído e ninguém nunca mais falasse sobre ele. Não se sabe se essa história é verídica, já que essa biografia é bastante controversa, principalmente entre os descendentes do Disney, que acusam de ser uma tentativa de difamar a figura de Walt. Logo, a história pode ter sido uma invenção do autor da biografia ou a invenção de alguma das suas fontes. E incrivelmente, esse caso tem um outro paralelo bem interessante, que também é um curta que mostra dois personagens fazendo coisas adultas, mas dessa vez sendo o Popeye e a Betty Boop. Esse curta foi feito pelo animador Max Fleischer para dar boas-vindas aos animadores que estavam vindo de Nova York para o seu estúdio na Flórida. De acordo com o humor, o curta era extremamente bem produzido para a época, contendo até trilha sonora e as vozes dos personagens. Ele foi transmitido apenas uma vez para os animadores e logo após isso ele foi guardado em um cofre dentro do estúdio de Fleischer e nunca mais foi visto. Não se sabe o paradeiro desse curta, ou se ele realmente existiu. Os Teletubbies e o universo do meio. Essa é uma teoria da conspiração / creepypasta relacionada ao programa dos Teletubbies, que eu tenho que dizer que é um pouco viajada demais, mas vamos entendê-la. Ela diz que a mente por trás do programa, o escritor Andrew Davenport, quando criança fez parte de um programa militar do Reino Unido que o transportou para uma realidade alternativa, onde ele ficou uma semana junto de criaturas humanoides com antenas, que seriam, posteriormente, a inspiração para os Teletubbies. E também, segundo a lenda, a criação do programa foi uma forma de Davenport externalizar aquela estranha experiência que ele havia vivenciado na infância. Eu acho que essa história está mais para uma creepypasta do que para uma teoria da conspiração.
E é isso, chegamos ao fim de mais um iceberg. O que acharam dele? Deixa aí embaixo nos comentários, além de dizer outras lendas envolvendo desenhos que você conhece. Também, se quiser, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para um amigo que você acha que vai gostar desse vídeo. Me ajuda demais. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!